Fala galerinha, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, pessoal aí do 6º ano. A galerinha que acorda mais cedo do que todo mundo, né, para nos assistir aqui, para agregar conhecimento na vida de vocês. Então, vamos chegando, vamos se organizando aí para acompanhar mais uma aula de matemática. Hoje é continuidade, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade àquela aula que estávamos falando aí sobre congruência, sobre ampliação, sobre redução aí das imagens, tá bom? Então seja muito bem-vindo mais uma vez, se chegue aí, se organize, tome aquele cafezinho esperto. Eu não posso mais tomar café, fui cortado ontem pelo médico, tô quase em depressão, mas tudo bem, né? Vida que segue. Como você sabe, nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir e acompanhar aí a nossa aula através da TV, do celular ou do computador. Se você está assistindo essa aula aí pela TV, Billy Jean vai colocar 2 QR Codes aí que vai aparecer na sua telinha. Esses QR Codes aí você vai pegar o seu celular, vai abrir a câmera do seu celular e vai colocar no sistema operacional do seu QR Code, certo? Seja ele Android ou iOS, tá? Tá bem bonitinho aí no QR Code mostrando para você. E aí você já vai ser direcionado à sua loja de aplicativo, faz o download do aplicativo, vai pedir lá o login e a senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos aí do dia do seu nascimento. Então, pessoal, não deixe de baixar o aplicativo, não deixe de acompanhar a nossa aula através do aplicativo, porque lá você pode participar do chat, conversando aqui conosco ao vivaço, tá bom? Mandando seu nome, a escola presencial que você faz parte, mandando também as suas dúvidas, sugestões, certo? Falando aqui com a gente fica muito feliz com cada comentário que a gente escuta aqui de vocês. Belezinha? Outro ponto bastante importante dos nossos recadinhos iniciais é sobre o nosso canal no YouTube. Lá você tem uma playlist do 6º ano, bem organizada, bem bonitinha, com ordem cronológica, beleza? Não só as aulas de matemática vão aparecer lá, mas as aulas de todas as disciplinas. E quando você clica lá na aula, na descrição do vídeo, aparece o tema da aula e os professores que participaram aí dessa aula, para você não ter que adiantar o vídeo para saber de que tema se trata aquela aula, beleza? Então o pessoal do TI já deixou tudo bem organizado, tudo bonitinho aí para você. Outro ponto importante que eu falo bastante aí do nosso canal no YouTube é que você não precisa acessar apenas a playlist da sua série, tá bom? Você pode ir lá acessar a playlist de anos anteriores para relembrar aqueles assuntos que você tem um pouco de dificuldade, que está um pouco atrapalhando aí você no processo de ensino e aprendizagem de determinados assuntos do 6º ano, por exemplo. Então você pode ir lá na playlist dos anos iniciais, do 5º ano, do 4º ano e relembrar algumas ideias lá de multiplicação, de divisão, de adição, que a gente utiliza bastante aqui nas nossas aulas. Belezinha? Hoje quem está me acompanhando aqui é a professora Nádia, professora de matemática. Vou passar a palavrinha para ela dar as boas-vindas aí para vocês e a gente iniciar a nossa aula de hoje, tá bom? Estamos todos de orange hoje. Coincidência. Foi só coincidência, pessoal. Bom dia, gente. E aí, cadê vocês? Não apareceu ninguém no chat ainda, Pedro? Estão dormindo ainda, Nádia, ninguém, mas vão acordar, todo mundo dormindo. Vamos acordar, pegar o caderninho, né? Um lápis, uma borracha. Vamos assistir a aula do professor Pedro? Não é? Essa aula promete, pô. Vamos lá? Então é isso, pessoal. Vamos começar a nossa aula. Pegue aí o seu caderno, pegue aí a sua canetinha, sente na sua mesinha e acompanhe aí a nossa aula, tá bom? Muitos alunos, eles gostam de assistir a aula da TV e tá com o aplicativo também, certo? Vendo aí a aula numa tela maior e com o aplicativo aberto apenas para mandar as mensagens. Você pode utilizar também essa técnica aí, beleza? Bom, pessoal, na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a questão da ampliação e da redução
que a gente viu na aula passada, beleza? Então, eu trouxe um exemplo aqui para a gente relembrar essa ideia da ampliação e essa ideia também da redução dessas figuras. A gente viu na aula passada que para você ampliar ou reduzir alguma figura, é necessário que os lados correspondentes sejam multiplicados ou divididos pelo mesmo valor e os seus ângulos, eles precisam permanecer iguais. Então, os lados correspondentes, eles têm que ser proporcionais e os ângulos correspondentes precisam ser congruentes, ou seja, de mesma medida. Então, eu trouxe um exemplo aqui para você na relação deste retângulo grande com este retângulozinho pequenininho aqui. E aí eu fiz a relação entre os seus lados correspondentes, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, que o 4, ele é correspondente ao 12, e aí eu escrevi isso em forma de fração, 4/12. Eu tenho também que o comprimento 3 no retângulo pequeno é correspondente ao comprimento 9 do retângulo maior, e eu escrevi também essa razão, 3/9, certo? Depois eu simplifiquei aí essas frações. Simplifiquei o 4/12 por 4, eu encontrei aqui 1/3, e simplifiquei o 3/9 também por 3, tenho aqui também 1/3. Então, pode notar que as duas frações, elas deram iguais aí, né? 1/3 em cima e 1/3 aqui embaixo. Eu tenho aí uma razão de semelhança. Então, eu consigo afirmar que essas imagens aqui, esses retângulos, eles foram reduzidos de forma proporcional. Por quê? Porque esse valorzinho aqui deu igual nas duas razões que a gente fez. Pedro, eu poderia colocar aí os valores ao contrário. Você colocou o lado do retângulo menor no numerador e o lado do retângulo maior no denominador. Posso trocar? Pode, não tem problema nenhum. Você poderia escrever aí as razões como 12 está para 4 e o 9 está para o 3. E pode notar que razão, fração, nada mais é do que uma divisão. Beleza? Então, ia ficar aí a divisão de 12 por 4, que ia dar 3, e de 9 por 3, que também iria dar 3. Então, a razão de semelhança, em vez de ser 1/3, iria ser 3. Mas observe que o principal não são os valores. O principal é que eles tenham o mesmo valor, tanto nas duas razões que a gente escreveu. Belezinha? Então, vamos verificar aí mais dois exemplos relacionados a essa ideia aí de ampliação e redução de forma proporcional. Eu escrevi aqui dois triângulos. Eu tenho um triângulo com lados 3, 4 e 5 e tenho um triângulo maior com os lados 12, 16 e 20. Eu quero saber se esse triângulo pequeno ele foi ampliado de forma correta. Para a gente verificar isso aí, a gente precisa fazer a razão entre os seus lados correspondentes e verificar se essa razão ela é a mesma para os três ladinhos, beleza? Então acompanha aí, ó. Escrevi os lados, tá, correspondentes na forma de uma razão. Então eu coloquei aqui, ó, que o 12 está para 3, que é o comprimento de cada um desses triângulos. Depois eu tenho aí a altura ou a largura desse triângulo, tá? Que é o próximo lado. Coloquei aqui, ó, 16 está para 4. E o terceiro lado correspondente, eu tenho aqui que o 20 está para 5. E aí, pode notar que, nesse exemplo, eu coloquei o lado maior no numerador e o lado menor no denominador. Então, a gente vai aí dividir ou simplificar esses valores. Pode notar que 12 dividido por 3, 16 dividido por 4 e 20 dividido por 5 dá o mesmo valor, que é igual a quanto? Que é igual a 4. Então, todos os lados, eles foram ampliados de forma proporcional. Então, aqui eu tenho a ampliação correta deste triângulo. E o que significa esse 4? Esse 4 aí significa a razão de semelhança. Ah, Pedro, entendi. Quer dizer que se eu fizesse aqui, com esse exemplo do triângulo, o contrário,
Se eu fizesse aqui o inverso dos lados, por exemplo, colocasse os lados menores no numerador e os lados maiores no denominador, a gente teria uma razão de semelhança igual a 1/4. Isso, a gente iria apenas inverter aqui essa ordem em relação à razão de semelhança. Mas pode notar que todas as razões iriam dar iguais a 1/4 tranquilamente. Belezinha? Mas, Pedro, como é que tu fala essa questão aí de inverter se eu estou vendo apenas o 4 ali? Lembra que o 4 eu posso escrever também na forma de uma fração ou de uma razão, tá? Quando você não consegue enxergar nada embaixo desse número 4 aqui, é porque existe o número 1 ali, beleza? Então, 4 dividido por 1 vai ser igual a 4. Então, quando a gente inverte, vai ficar o 1 em cima e o 4 embaixo, dando aí 1/4 que eu falei para vocês, beleza? Outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês é em relação a esses dois retângulos aí. Eu quero verificar se esse retângulo ele foi reduzido de forma proporcional ou se este retângulo aqui ele foi ampliado aí de forma proporcional. Então, para a gente fazer isso, a gente vai fazer o que eu fiz aqui nos dois exemplos aí anteriores, beleza? Eu tenho aí a relação que deve existir entre esses lados aí correspondentes, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, que o 9, ele é correspondente ao 12, e tenho que o 6, ele é correspondente aqui ao 9. Então, eu vou escrever essas razões na ordem que você quiser, certo? Outro ponto bastante importante. Se você está colocando os valores no numerador, que é os valores que ficam lá em cima do retângulo pequeno, em todas as razões que você vai escrever, tem que seguir a mesma ordem. Tem que estar colocando os lados do retângulo pequeno no numerador. Não tem como a gente alterar, escrever a razão. Ah, eu quero escrever 9 está para 6. Beleza, você fez o lado do retângulo maior e está para o lado do retângulo menor. E aí, na outra razão que você for escrever, você colocar 9 está para 12. Isso aí vai estar o quê? É errado, beleza? Por quê? Porque você está pegando, na primeira razão, o retângulo maior com o retângulo menor, e na outra razão você inverte a ideia. Você coloca em cima o retângulo menor e embaixo o lado do retângulo maior. Então, a ordem que você escolher na primeira tem que seguir para todas as outras, tá bom? Então, observa como eu escrevi aqui essas razões. Eu coloquei o lado do retângulo menor no numerador e o lado do retângulo maior no denominador. Belezinha? Então, eu tenho aqui, ó, que o 6, que é o comprimento do retângulo menor, está para o 9, que é o comprimento do retângulo maior. E depois eu coloquei aqui a largura. O 9, que é a largura do retângulo menor, está para o 12, que é a largura do retângulo maior. E aí a gente precisa simplificar essas razões aí para saber se a gente vai encontrar o mesmo valor nas duas razões que temos aí. Pode notar que na razão 6 está para 9, a gente pode simplificar isso aí por 3, certo? Então, simplificando por 3, eu tenho 6 dividido por 3 dá 2, e 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, eu tenho aqui a razão 2 está para 3. Então, quando eu simplificar essa razão aqui de baixo, o resultado ele tem que ser 2 está para 3, para que esses retângulos eles sejam ampliados ou reduzidos de forma proporcional. Se não for ampliado ou reduzido de forma proporcional, esses retângulos aí, eles não são proporcionais e o valorzinho que vai estar aqui vai ser o quê? Vai ser diferente, certo? Pode notar que a razão 9 está para 12, dá para a gente simplificar aí por 3, certo? E eu vou ter aqui, ó, 9 dividido por 3 dá 3, e 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, eu tenho aqui duas razões diferentes. Quando eu tenho duas razões diferentes, significa dizer aí que esse retângulo ele não foi reduzido ou esse retângulo não foi ampliado de forma proporcional,
certo? Porque as razões aqui, ó, elas são diferentes, então não significa que eu tenho aí nenhuma ampliação, nenhuma redução dessas figuras. Ficou claro aí para você? Então não esquece, para você ampliar ou reduzir uma figura de forma proporcional, tá? Para você fazer aí a ampliação ou a redução dessas imagens, os lados eles têm que ser aumentados ou diminuídos pelo mesmo valor que você escolheu, tá? E os ângulos eles têm que continuar com a mesma medida. Foi o que a gente viu aí na nossa aula passada. Então, se você pega aí qualquer polígono, tá? Qualquer polígono, qualquer figura, tá? A gente viu no exemplo anterior aqui que a gente pegou imagens de pessoas, tá? E fizemos aí a ampliação, a redução. A mesma questão aí das fotos também, que a gente fez a redução ao imprimir uma foto e fizemos a ampliação a colocar essa foto no outdoor. Tudo isso tem que ser de forma proporcional. O lado que você escolheu multiplicar pelo aquele determinado valor, todos os outros lados também têm que ser multiplicados pelo mesmo valor, certo? Você pode falar aí de lados em relação aos polígonos, você pode falar também de dimensões, quando a gente trata aí de figuras tridimensionais, beleza? Então não esquece disso que eu falei para você em relação à ampliação ou à redução. Hoje a gente vai ver também uma outra forma de a gente obter figuras proporcionais, seja ela a redução ou a ampliação, que é através da homotetia, certo? A homotetia é um artifício matemático utilizado para a gente ampliar ou reduzir algumas figuras geométricas de forma proporcional. E para a gente fazer isso, eu vou te ensinar a partir de agora, beleza? Então, ó, eu tenho aí um triângulo, certo? Um polígono que possui aí 3 lados. Nomeei os seus vértices com letrinhas maiúsculas do nosso alfabeto, A, B e C, e eu quero fazer a ampliação desse triângulo através da homotetia. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai pegar um pontinho, certo? Esse ponto ele é o centro dessa transformação aí, dessa ampliação ou redução, beleza? Ah, Pedro, pode ser em qualquer lugar esse centro? Pode ser em qualquer lugar esse centro, beleza? Desde que ele seja aí fora do polígono. Então, você escolheu aí o centro e temos aí um polígono. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai traçar retas que vai do centro de homotetia até o vértice do polígono, que no caso aqui é o triângulo. Então, eu vou traçar uma reta que vai do centro O até o vértice A, outra reta que vai do centro O até o vértice C e outra reta que vai do centro O até o vértice B. Lembra que eu estou falando aqui de reta, tá? É um segmento aí, algo infinito, beleza? Reta é infinito. Vai ter fim aqui por conta da TV, viu? Mas ele é infinito. Então, traçando aqui, ó, essas 3 retinhas, eu tenho aí as retas que eu falei para vocês, de centro O e com vértices em cada um dos lados aí desse triângulo. Próximo passo, você vai medir com uma régua ou com transferidor, qualquer coisa que você queira, beleza? Tem os transferidor, né, um semi-transferidor, que ele tem uma réguazinha milimetrada também, beleza? Então você pode utilizar a régua, você pode utilizar, se for algo maior, aquelas fitas métricas, né, principalmente aquelas de costura também, né, que é bem molinha, você pode utilizar também. Então, o próximo passo é você pegar uma régua, certo? E medir aí os segmentos OA, OB e OC. Você vai medir aí quantos centímetros ou quantos decímetros medem cada um desses segmentos. E aí, você vai fazer a ampliação dessas figuras de acordo com a sua necessidade. Ah, eu quero obter a ampliação em relação ao dobro. Eu quero obter a ampliação em relação ao triplo. Eu quero aumentar 1,5 vezes e assim por diante. Beleza? Então, no exemplo que eu trouxe aqui para vocês, eu quero obter um triângulo que ele seja o dobro, certo? Os lados sejam o dobro desse triângulo original que temos aqui. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu medi
esse comprimento aqui, OA, está aqui de rosinha, e eu vou duplicar esse segmento a partir do ponto A, certo? Então, esse segmento OA, que está aqui de rosa, ele tem a mesma medida que o segmento AD, certo? Então, se o segmento A aí, OA tem 5 centímetros, o segmento AD ele também tem 5 centímetros, beleza? Então, pode notar que o segmento OD, em relação ao segmento OA, ele representa o quê? O dobro. Essa é a ideia que eu quero fazer aqui. Então, o segmento OC aqui, ó, eu peguei esse segmento OC e dupliquei ele para o segmento CF, certo? Mesma coisa com o segmento OB. O segmento OB, eu dupliquei ele e fiz outro segmento aqui. Belezinha? Então, essa é a ideia. Depois disso, eu fiz aí 3 pontos, tá? O ponto D, o ponto E e o ponto F. E agora é só eu traçar aí, com a régua e com a canetinha, os segmentos DE, EF e FD. Traçando esses 3 segmentos, eu vou construir aí um triângulo proporcional ao triângulo ABC e esses lados aí, eles representam o dobro em relação à medida do outro triângulo, certo? Então, eu fiz aí a ampliação desse triângulo através da técnica aí da homotetia. Belezinha? E para fazer, Pedro, a redução. Para você fazer a redução é a mesma coisa, tá? Você tem aí um triângulo bem grandão, tá? E aí você pega um centro e traça os 3 segmentos também do mesmo jeito. E aí você decide como é que você quer encontrar aí essa redução em relação a esse triângulo, tá? Então, você vai medir aqui quanto mede o segmento AD, quanto mede o segmento OF, quanto mede o segmento OE. Então, você vai medir aí quanto mede esse segmento e aí você vai decidir se essa redução é em relação à metade, se é a terça parte, se é a quarta parte e assim por diante. Então, se eu tenho aqui ó, um segmento OD e quero construir o segmento, o triângulo ABC, semelhante ao triângulo DEF, mas eu quero aí em relação à metade, e aí você vai pegar o segmento OD e vai reduzir ele na metadinha. Ah, Pedro, mas eu quero reduzir aí na terça parte. Então, você vai pegar o segmento OD, certo? Vai dividir o segmento OD em 3 pedacinhos iguais, certo? Então, por exemplo, tem um pedacinho aqui e outro aqui. Qual é o que tu vai pegar se tu quer fazer aí a terça parte? Você vai pegar o daqui, ó, beleza? E traça o triângulo. Ah, Pedro, mas eu quero fazer um triângulo reduzido, mas reduzido aí 2/3. O que é que eu faço? Aí você pega o pedacinho que está aqui, beleza? Então, é bem tranquilo aí a relação da ampliação ou da redução dessas figuras. Belezinha? Eu trouxe aqui um vídeo, acho que vai rodar, né, Beli? Eu trouxe um vídeo aqui mostrando na prática essa questão aí da redução e da ampliação, beleza? Então, eu tenho aqui ó, a redução, que está um nomezinho aqui de verde, e tenho ali em cima ó, a razão de semelhança, tá? E embaixo eu tenho também aí o número de lados, beleza? Então, quando eu vou pegando essa barrinha aqui e vou aumentando, eu vou ampliando essa figura. E o raio aqui, né, que é a razão de semelhança, ele vai aumentando ou diminuindo conforme eu vou aumentando ou diminuindo aí o meu cursor, tá? Então, pode notar que tem aí, ó, a razão de semelhança 0,5, esse 0,5 representa 1/2, que é a metade. Eu posso também alterar aí, ó, o tamanho dos lados, tá? Coloquei aí o triângulo, né, n igual a 3, e estou fazendo aí a sua redução ou a sua ampliação. Pode notar que quando ele se torna ampliação, a figura ela deixa de ser verde e passa a ser roxinha, né? Beleza? Vou pegar aí ó, um polígono de 10 lados e vou fazer a sua redução. Ó. Ficou verde. E pode notar que quando a razão de semelhança é igual a 1, eu tenho que os 2 polígonos eles estão no mesmo lugar, certo? Então, aí você consegue enxergar essa ideia aqui, ó, o ponto K é o centro de homotetia, e a gente tem aqui todos os outros
as outras retas que são traçadas em relação aí aos vértices do polígono. Então, conforme eu for aumentando ou diminuindo aos lados desse polígono, a gente tem aí uma quantidade específica aí de retas, tá? Tá aí, ó. O pentágono tinha 5 retinhas, agora eu estou fazendo a ampliação e a redução em relação ao heptágono, né, que é um polígono aí que tem 7 lados, certo? Então, deu para entender aí de forma bem lúdica o que a gente falou aí em relação à transformação de ampliação ou redução através da homotetia, beleza? Vamos dar uma revisada em tudo que a gente aprendeu aqui hoje? Vamos lá, ó. A gente viu que para fazer a ampliação ou a redução de figuras, a gente tem que, para ampliar, a gente multiplica as dimensões pelo mesmo valor, todas as dimensões. Para reduzir, a gente divide todas as dimensões pelo mesmo valor. Isso é em relação aos seus lados, às suas dimensões. Os ângulos a gente mantém. Os ângulos eles precisam continuar aí congruentes e iguais. Belezinha? Vimos aí a questão da razão de semelhança, né? E vimos também a questão da homotetia, da ampliação e da redução. Show de bola! Estouramos nosso tema, professora Nádia. Pois é. Apareceu alguém aí no chat. Sabino. Sabino perguntando se para fazer ampliação e redução é só com polígonos. Não, Sabino, você pode fazer ampliação e redução de qualquer figura, tá? Você pode fazer a ampliação e a redução da sua geladeira, do seu armário, de você, certo? Basta você seguir todos esses passos que a gente falou aqui na aula, tá bom? Ele adorou aprender homotetia, que ele não conhecia. Geralmente os professores não gostam, né? De dar isso na sala de aula. Pessoal, um cheiro no seu coração, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Um cheiro, Sabino. Fui!